Bom, você tem um trio que deve ser combatido nessa época do ano, é acne, oleosidade e poros dilatados. Tudo isso acontece depois do verão. A gente vai para a piscina, a praia pega muito sol, a oleosidade do rosto aumenta, a gente perde um pouquinho o hábito dos cuidados, porque é melhor a gente se divertir, claro. Então a gente fica com a pele um pouco necessitando de volta de alguns cuidados básicos. Tem gente, vamos falar de acne primeiro. Tem gente que tem um processo de acne mais leve, então ela vai ter mais cravinho, aumento dos poros, oleosidade. A gente tem que sempre, como eu falo, não adianta a gente tratar no consultório se você não tem um hábito em casa, porque em casa você ajuda a manter o resultado que a gente obteve aqui. Então, uma pele com acne, ela deve ter um sabonete específico. A acne, ela tem diferentes níveis. Então, se você tem uma acne que a gente chama de comedoniana, é uma acne que prevalece a formação de cravos. Se você tem um cravo que ele é grande, ele já está dizendo ali que você tem tendência a ter uma acne um pouco mais grave. Essa acne pode evoluir até se é um adolescente para uma situação no futuro de ter que tomar uma isotretinoína oral. Então tem alguns fatores de risco que a gente consegue identificar e a gente alerta o paciente, olha, você deve ter mais cuidado, você tem que ir mais a fundo no seu tratamento. Então esses pacientes devem usar sabonete e uma loção secativa e também alguma substância, uma formulação à noite que faça uma renovação das células, melhorando o controle da oleosidade, a produção de sebo e a formação de cravos. Então isso é essencial para essa pele que tem essa acne comedoniana. Se você tem uma acne inflamatória, Aline, o que é uma acne inflamatória? É aquela acne que você vê que está cheia de espinhas, cheia de lesãozinha em pápulas avermelhadas. Essa acne, ela tem que ser tratada também rápido, não pode deixar muito tempo no rosto, porque é uma acne que geralmente forma nódulos que podem invadir a derme, que é uma parte mais profunda da sua pele, e com isso deixar marcas, cicatriz de acne. E isso a gente quer evitar a qualquer custo. Então, a acne inflamatória ela é tratada com outros tipos de medicamentos, e a gente deve formular com esse alvo, tirar a inflamação, geralmente também tem os cravos associados, mas tirar a inflamação e deixar essa pele o mais saudável possível. A acne inflamatória geralmente também está associada com proliferação bacteriana, que deve ser tratada. Em alguns casos a gente necessita de medicamento oral, até mesmo com antibióticos que também têm ação anti-inflamatória. Nos casos mais graves, a gente tem que entrar com a isotretinoína oral. Quais são esses casos? Quais são as indicações? São casos que a acne já surge de uma apresentação muito ruim, com muitas lesões, muitos nódulos. Geralmente a gente chama essa acne de nódulo cística e o dermato consegue te falar assim, essa acne vai deixar cicatriz. É uma acne que responde mal ao tratamento tópico. Então, conversando com os pais, geralmente são adolescentes, a gente chega à conclusão que deve-se tomar a isotretinoína oral. Outro caso também que a gente acaba partindo para esse medicamento é quando o paciente ele não responde bem ao medicamento, ou porque de fato ele usa e não tem uma boa resposta ao tópico, ou porque ele tem uma certa dificuldade em entrar na rotina de passar creme de manhã e de noite, lavar o rosto da forma correta, principalmente quando você é adolescente, porque tem um pouco mais de resistência a esse tipo de tratamento. Então, geralmente eu converso muito com os pais, é muito importante o médico ter essa relação de proximidade com o seu paciente, entender o perfil, porque tem pacientes que têm perfil para fazer um determinado tratamento e tem pacientes que têm um outro perfil, e isso a gente deve conversar e muitas vezes a gente decide até junto, paciente com o médico. A outra coisa que eu acho também que acontece muito no pós-verão é o aumento da oleosidade da face, que deve ser tratado. Uma dica, as pessoas sabem, sabonete que remove a oleosidade, mas na ânsia de remover essa oleosidade, ela lava o rosto várias vezes ao dia e isso acaba provocando um efeito rebote e aí ela aumenta ainda mais a produção de óleo. Então, restringir a lavagem da face só para de manhã e à noite
e usar alguns cremes que têm ação matificante e controlam essa oleosidade durante o dia. Nas mulheres, existem alguns pós de maquiagem ou até mesmo o filtro solar em pó que tem esse efeito matificante, então consegue disfarçar, ela reaplicando o pó por cima do rosto quando ela vê que está com o rosto mais brilhoso, que consegue matificar e disfarçar essa oleosidade e manter o tratamento, evitando essas lavagens em excesso. E quando for esfoliar a face, fazer isso somente uma, no máximo 2 vezes na semana, para não criar esse efeito rebote. Outra coisa importante para quem tem essa oleosidade, formação de acne, é controlar a microbiota. Porque hoje a gente já sabe sobre os probióticos, que você controlando a flora intestinal, o seu organismo funciona melhor, porque você consegue controlar a proliferação de bactérias boas e ruins. Boas são as que vão causar doença e as ruins que vão causar doença e as boas que vão te proteger da doença. Então, se você tem mais bactérias boas, elas não vão deixar as ruins agirem e aí você vai ter um equilíbrio na sua saúde. E hoje a gente já sabe sobre essa microbiota na pele e existem medicamentos, inclusive para acne, que controlam a microbiota, que são os prebióticos, e muitas vezes ele se faz necessário. Às vezes o paciente usa um monte de remédio bom, ele já foi a vários dermatologistas, ele não consegue uma boa resposta e o que está acontecendo é que a barreira cutânea dele não está íntegra e a flora dele está toda alterada. E com a simples recuperação da flora bacteriana da pele, ele consegue responder ao tratamento. E por último, nesse vídeo um pouquinho longo, mas que eu acho que está interessante, são os poros dilatados, que por causa do excesso da oleosidade no verão, a pele começa mesmo a produzir mais óleo e dilatar os poros. Algumas pessoas me perguntam se peeling fecha poro, o tratamento em casa. Ele consegue fazer uma retração, mas não fechar. Esses casos é indicado um laser. Pode ser um laser não ablativo, mas que faça uma restauração da derme para como se fosse recicatrizar a epiderme e deixá-la lisinha de novo. É um procedimento simples. Hoje em dia existem aparelhos de laser que faz isso sem pós. Antigamente a gente só tinha laser ablativo fracionado, como o CO2, que tinha um pós longo de 1 semana, que sangrava, que te tirava da sua rotina, mas hoje existem tecnologias mais novas que conseguem restaurar essa pele, fechar esses poros, sem te tirar das suas atividades diárias, sem um pós. É importante, com uma recuperação bem rápida. Espero ter ajudado vocês de novo e encontro vocês aqui no próximo vídeo.